Muito bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã de domingo, dia do Senhor. Possamos fazer isso com gratidão e alegria no nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 146. Farei a leitura do Salmo todo. Salmo número 146. Dando início à nossa primeira leitura. Salmo de número 146. Diz assim o texto bíblico: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aleluia. Cantemos o hino de número 18 do Novo Cântico. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado por essa manhã,
por esses momentos em Tua presença, momentos que nós separamos do nosso dia para cultuar ao Senhor, para entoar louvores, para bendizer o Teu nome. Para nós é motivo de grande alegria, privilégio. Possamos nos satisfazer hoje, ó Deus, plenamente no Senhor, cultuando, adorando, louvando, entoando louvores ao Teu nome e vivendo para a honra e para a glória do Teu nome. Porque, Senhor, Tu de fato é um Deus santo, santo, santo e merecedor de toda a glória. E nós, como igreja, nos submetemos, nos prostramos diante de Ti e declaramos que o Senhor reina para todos sempre. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Quero ainda fazer a leitura do Salmo 146, agora o verso 8. Apenas, esse é o momento de buscar o perdão do Senhor. Salmo ainda 146, ok? E o verso de número 8. Diz assim: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Esse é o momento de confessarmos a Deus os nossos pecados. Tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado ao Senhor. A nossa mente, no nosso coração, as nossas atitudes, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esse é o momento de nos colocarmos diante do Senhor em oração, como igreja, tendo plena certeza do perdão dos nossos pecados. Porque Cristo Jesus bradou na cruz, verteu precioso sangue. E hoje nós estamos aqui diante do Senhor plenamente justificados por causa dele. Vamos orar, pedindo perdão pelos nossos pecados, desde já com o nosso coração agradecido. Grandioso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos teus benefícios, pelos méritos de Cristo Jesus, que é por causa de Cristo que nós estamos aqui hoje. É por causa única e exclusivamente do brado de Cristo na cruz do Calvário, do sangue precioso que foi vertido. Nós hoje podemos nos reunir, cantar, abrir as Escrituras, meditar, ler, aprender, nos alimentar, fazer tudo o que fazemos durante o nosso dia. Obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito e continuará a fazer. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então perdoa-nos, Pai. Perdoa todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente faz que é contrário à Tua palavra, à Tua vontade. E nos purifica de todo o mal, nos livra de todo o mal, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Essa é a nossa oração. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar ainda o hino de número 71 do Novo Cântico. Cantemos ao Senhor nosso Deus o hino de número 71. Se em sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se em vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor.
Amém. Irmãos, eu quero dar início hoje a uma série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. Eu quero convidar você então, desde já, a abrir a sua Bíblia comigo aí em Tito, no capítulo 1. Lerei apenas os versos de 1 a 4. Essa é uma carta muito importante para nós. Dos livros da Bíblia, os que eu mais gosto são esses aqui. É esse de Tito e 1 e 2 Timóteo, porque tratam de aspectos eclesiológicos de maneira prática, profunda e principalmente para mim, né? Eu que estou aí começando a trilhar esse caminho pastoral, essas cartas são de grande valia para a minha vida, para o meu ministério. Tenho plena certeza que será também, e que é claro, para a sua vida e também para o seu ministério. E através desse texto de hoje, desse prefácio, essa saudação de Paulo, eu quero tratar do tema natureza do ministério cristão, dando início a essas exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. Versos de 1 a 4, capítulo 1, epístola de Paulo a Tito. Diz assim o texto bíblico: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito agora nos ilumine a mente para compreendermos a palavra que foi revelada e inspirada. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos um coração disposto a obedecer, para que a gente continue sendo edificado para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O ministério cristão, irmãos e irmãs, é um desafio para nós. É um desafio para o crente. E a gente precisa entender esse assunto porque ele diz respeito a todas as áreas da nossa vida, todas as áreas de atuação do crente aí fora, né, na esfera pública, aonde quer que ele vá, onde quer que ele esteja. A gente precisa entender o assunto ou da natureza do ministério cristão, porque nós estamos no mundo, né, atuando aí fora de maneira cristã, testemunhando um Cristo que morreu, ressuscitou, né, e que salva perdidos pecadores. Então, entender sobre o nosso ministério, o nosso chamado é muito importante para a nossa vida prática. Por isso eu quero falar sobre a natureza do ministério cristão. Por natureza eu me refiro aqui àquilo que define ou que vai caracterizar o nosso trabalho cristão. Eu quero fazer uso desses 4 versos hoje, apenas de Tito, no capítulo 1. Tá? Uma introdução aqui a essa carta. Ela é uma das cartas do Novo Testamento que mais importantes quando ela se trata de organização da igreja. Tanto 1 e 2 Timóteo quanto Tito vão tratar de temas eclesiológicos, temas que são importantes para a estruturação, para a organização. Você vai encontrar aqui, por exemplo, quais eram as características dos presbíteros que Tito precisava ordenar. Quais eram, ou o que esses presbíteros precisavam saber para poder conduzir a igreja de Cristo. Como combater falsos ensinos, falsos mestres. Então, ela é muito importante no que diz respeito à eclesiologia, né? O estudo da igreja e a maneira como a gente organiza a igreja. O apóstolo está escrevendo essa carta a fim de reformar uma igreja que está fraca e corrupta. Por isso que ele diz aí no verso 5 dessa mesma epístola, no capítulo 1, ele diz aí: por esta causa se deixei em Creta, para que pusesse a casa em ordem, ou pusesse em ordem as coisas restantes, né?
Essa carta é tão importante para nós hoje, assim como ela foi para Tito, assim como ela foi para Paulo, para os crentes de Creta. Ela possui um valor teológico importantíssimo para a Igreja de Cristo. Então ela deve ser aplicada preservando a sã doutrina, combatendo falsos mestres e organizando uma igreja de acordo com o padrão bíblico estabelecido pelo Senhor. Tito é citado muitas vezes no Novo Testamento, foi alguém que foi convertido pelo apóstolo Paulo, né? Ele ajudou Paulo em algumas de suas viagens missionárias, acompanhou Paulo até o Concílio de Jerusalém, já havia trabalhado com o apóstolo bem próximo, então conhecia, viu os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, provavelmente em muitas de suas etapas, fases na vida ministerial. Então, não havia ninguém melhor para ser enviado até essa igreja de Creta do que alguém próximo ou de confiança do apóstolo Paulo. Então, Paulo escolheu Tito para essa missão de organizar essa igreja de Creta. Creta era uma grande ilha no mar Mediterrâneo, provavelmente foi ali um dos primeiros lugares a ouvir o evangelho de Jesus Cristo, porque haviam judeus vindos de Creta, é claro, no dia de Pentecostes. Eles ouviram aquela pregação de Pedro, então retornaram para o seu local de origem, levando consigo essa mensagem do evangelho. Um dos problemas dos cretenses é que eles eram um povo mentiroso. Eles gostavam de mentir. Os gregos cunharam um termo muito interessante para se referir a um verbo, para se referir ao povo de Creta, cretizar, como sinônimo de mentir, né? Se referindo a eles como um povo mentiroso. Os cristãos de Creta estavam aí sem líder, enfrentando vários problemas, sofriam aí algumas influências externas de mestres interesseiros, muitas heresias, falso ensino. Então a igreja nesse tempo estava precisando de bons líderes. Estava precisando aí de boa doutrina para poder subsistir, para não naufragar na fé. E nessa carta Paulo vai dar algumas instruções então para os seus irmãos lá de Creta, principalmente para Tito, que seria aí o pastor da igreja, né? Ele queria instruir esses irmãos e também levantar esses líderes, combater falsos ensinos. Então ele escreve essa carta para dar umas instruções bem práticas para auxiliar esse pastor de Creta agora, Tito. Então hoje, à luz desse texto, eu quero tratar do tema natureza do ministério cristão. E quero apresentar aqui, o primeiro ponto é o seu propósito. Está aí no verso 1, que é o de promover a fé e o pleno conhecimento. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Temos aqui, então, apresentar de maneira clara o propósito. Então, nessa saudação de Paulo, ele deixa bem claro aqui, enfatizado, dois aspectos do seu chamado ministerial. Primeiro, que ele é um servo. E como servo, ele está submisso ao seu Senhor e ele vai cumprir com as vontades de Deus. Em segundo lugar, ele diz que ele é um apóstolo, ou seja, ele é alguém autorizado para lançar os fundamentos do Evangelho. Se os irmãos bem sabem, quando a gente estuda as doutrinas ou os credos, a gente sabe que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Isso é bíblico, né? E é exatamente isso. Quer dizer que Paulo é alguém autorizado pelo Senhor para ensinar, para falar da palavra de Deus, para lançar os fundamentos que são necessários para a edificação da igreja, para a estruturação da igreja como um todo. Paulo se considera servo do Senhor e também um apóstolo. E aí ele continua, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Esse aí é o propósito, para promover. Há uma preposição aqui no grego que literalmente significa de acordo ou conforme. Conforme a fé que é dos eleitos de Deus. Isso aqui vai mostrar a esfera em que Paulo exerce o seu apostolado e as finalidades aqui que ele espera realizar por intermédio desse ministério. Então o trabalho do apóstolo visava aqui alguns benefícios dos eleitos. O objetivo disso era conduzir esses irmãos e irmãs, o próprio Tito, a uma vida de piedade, de maturidade espiritual, para que eles pudessem passar por tudo que estavam passando, tempos difíceis, tempos de perseguição, falsos mestres, heresias surgindo, mas eles precisavam se manter firmes. Tá?
E para promover a fé, e nós temos 3 tipos de fé. Nós temos a fé objetiva, que é aquela fé ortodoxa, que é baseada na doutrina. Temos também a fé subjetiva, que a gente chama de fé salvífica, que é essa ação poderosa de Deus, nos fazer crer nele. E a terceira é a fé como virtude, que é a concretização dessa fé subjetiva. É a fé em ação. Eu vou agir de conformidade ou de acordo com aquilo que eu creio. E é essa fé subjetiva que está sendo descrita aqui no texto. É o ato de crer, de confiar. Quando a gente se entrega a Cristo e aos seus cuidados, sendo transformados por Ele, a sua imagem, a sua semelhança, é a fé subjetiva, é a fé salvífica que Paulo está dizendo aqui que ele veio promover. O serviço do apóstolo é de promover a fé que é dos eleitos de Deus. E quando a gente pensa em eleitos de Deus, no Antigo Testamento, é claro, se referia ao povo de Israel, o antigo Israel, o povo de Deus, mas aqui no Novo Testamento ele está se referindo à igreja, para promover a confiança desses eleitos, da igreja de Cristo, a confissão da verdade redentora, com a finalidade de levar esses irmãos, essas irmãs a uma vida piedosa, a uma vida cristã baseada na verdade do Evangelho. Portanto, ele diz aí, e o pleno conhecimento, ele não vai só promover a fé que é dos eleitos, mas também vai promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, em certo sentido, ao afirmar aqui o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ele já está combatendo algum falso ensino que provavelmente está assolando a igreja em Creta. Em oposição a esse falso ensino, a gente tem aqui a afirmação do pleno conhecimento. Não é um conhecimento qualquer, não é um conhecimento oriundo de elucubrações humanas, de filosofias humanas, não. Mas é um conhecimento baseado na verdade segundo a piedade. É essa verdade que está sendo expressa aqui nas doutrinas práticas, que levam a uma vida de oração, que levam a uma vida de devoção, que levam a uma vida de gratidão. Há uma oposição forte ao gnosticismo aqui. Tá? Então, provavelmente é uma falsa doutrina que ele está combatendo quando ele se refere ao pleno conhecimento da verdade. Ele está combatendo aqui já alguns resquícios aí, o nascer de um gnosticismo. Essa verdade, segundo a piedade, serve para nos levar a uma vida mais santa. A verdade autêntica deve servir para promover a vida piedosa. Se nós temos aqui, ou se o que nós temos é apenas conhecimento teórico e não prático, logo ele é inútil diante da realidade da vida, porque ele não leva a uma vida de santificação, mas somente a um preenchimento de um espaço do intelecto. Ele não te leva, o cristianismo, a vida cristã, ela exige de nós atitudes práticas. Por isso que a gente diz que boa teologia é teoria na prática. Tá? Então as duas caminham juntas. Mas se o que você tem é só conhecimento teórico e não prático, no cristianismo, para a vida cristã, isso não significa nada, não leva a nada. Você só terá uma mente cheia, mas uma alma vazia, um coração vazio. Ser ortodoxo quanto às verdades da fé é ser ortodoxo também na prática cristã diária que ela exige de cada um de nós. Tá? A nossa vida precisa ser transformada segundo a imagem de Cristo. É uma piedade prática baseada na conversão genuína. É o fruto e prova da nossa santificação. Então a autoridade apostólica aqui, a autoridade de Paulo, tinha por objetivo cultivar uma vida santa, uma vida prática, que era acompanhar essas verdades das quais Paulo estava aí anunciando. O fundamento do ministério cristão, então, está em promover essa fé, sem a qual as pessoas não podem, sem a qual as pessoas jamais verão a Deus. Seguido aí da promoção do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então esse é o trabalho do apóstolo Paulo, como servo e como apóstolo, mas esse também é o nosso trabalho como cristãos e servos do Deus vivo. O que as pessoas precisam hoje aí fora é saber desta fé genuína, saber desse firme fundamento que transforma, que renova a nossa vida. Esse é o propósito pelo qual nós somos chamados, promover essa fé que é dos eleitos de Deus.
Essa verdade que as pessoas tanto precisam aí fora, buscam, anseiam. É essa verdade que elas precisam para se satisfazer. Mas essa verdade que elas precisam não é oriunda de pesquisa, de análise, de estudo. Mas ela repousa aqui sobre o poderoso ato de Deus em salvar vidas e transformar pessoas, satisfazê-las. E elas só podem se satisfazer quando elas são encontradas por Cristo. Quando elas são alcançadas pela verdade do Evangelho. O nosso objetivo, o propósito pelo qual nós somos chamados para o ministério cristão, é promover essa fé. Segundo ponto aí, a natureza do ministério cristão, o seu fundamento é a esperança da vida eterna. Verso 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esse é o fundamento. Lembra lá que o propósito é promover a fé, né, dos eleitos de Deus. E o fundamento é a esperança da vida eterna. Onde é que tudo isso que Paulo afirmou aqui no verso 1 está fundamentado? Onde é que isso tudo repousa, né? Paulo sabe que o ministério que foi confiado a ele está fundamentado na salvação de Jesus Cristo. Não é baseado em sabedoria humana, nem experiências humanas ou místicas, mas é baseado, fundamentado em Cristo Jesus. Por isso ele prossegue a exposição na esperança da vida eterna. E a gente tem uma preposição no grego também, que dá aí difere um pouco no português, a tradução. E essa preposição que inicia o segundo verso mostra o fundamento. Está sugerindo aqui que a esperança é a base sobre a qual é edificada o propósito que foi anteriormente citado. Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ter por base aí a esperança da vida eterna. Por isso que esse segundo ponto eu chamo de fundamento. Tá? No caso do serviço do apóstolo Paulo como servo de Deus era promover essa fé. Tá? Então, o que é que vai, que dá o suporte, o fundamento para esse propósito? É a esperança, é a salvação em Cristo Jesus, tá? E essa esperança é uma ardente expectativa e confiança pela vida eterna, ou seja, a salvação. Deus escolheu homens para transformá-los conforme a sua imagem e a sua semelhança. Homens espiritualmente capacitados agora por ação poderosa do Espírito Santo para cumprir com os seus propósitos, com os seus desígnios. Todos os redimidos aqui, os remidos, eles são passivos desse objetivo de Deus. Redimidos conforme a imagem de Jesus. Então, é uma esperança ansiosa que brota, que gera, que é gerada no coração das pessoas. Então, eles estão cheios de expectativa de receber coisas boas de Deus. No entanto, essa esperança que Paulo se refere é uma esperança que nos move. É aquela ideia do verbo esperançar do grego, né? Não é uma esperança de que, não, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que isso é bom, então eu vou ficar aqui, vou cruzar os meus braços e simplesmente vou sossegar. Não, mas é uma esperança que move. Então, uma esperança em movimento. Essa é a esperança da salvação que movia o apóstolo Paulo e que é o fundamento da vida cristã. Tá? O que a gente faz como cristão tem de ter aí esse pano de fundo em mente e no coração. Pensar na vida cristã como fim em si mesmo é loucura. Então Paulo continua argumentando aqui acerca do fundamento da fé. Segundo a piedade, que o Deus que não pode mentir prometeu. Infelizmente, essa expressão aqui no português, não pode mentir, não expressa muito bem o significado do texto no original, tá? Na verdade, a palavra no grego significa livre de engano, que não mente. Porque isso é contrário à natureza de Deus, e uma tradução mais próxima aí do original seria o Deus que não mente, ou que é livre de engano. Isso aí faria com que a gente ficasse livre de interpretações dúvidas. Então, uma melhor tradução é o Deus que não mente, ou Deus que é livre de engano. E foi esse Deus que não mente, que é livre de engano, quem prometeu antes dos tempos eternos a vida eterna àqueles que creem. Então nós podemos
confiar plenamente na promessa feita por esse ser divino e grandioso. Por quê? Porque Paulo está dizendo que ele é livre de erros, que ele é livre de engano, ele não mente, porque isso é contrário à sua natureza. E ele fez isso, ele prometeu antes dos tempos eternos. E mais uma vez, irmãos, isso nos leva a aquilo que é a mola propulsora da redenção. Jesus Cristo nunca foi um plano B na redenção dos eleitos de Deus. Antes dos tempos eternos, significa que antes que houvesse luz, Deus já havia dito, haja cruz. A palavra de Deus afirma que o sangue de Cristo havia sido conhecido antes dos tempos eternos. Essa mesma palavra também afirma em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado antes da fundação do mundo. E que nele nós fomos eleitos. Eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis, santos, em amor. O que isso tudo significa? Significa que a minha e a sua salvação, o fundamento, aquilo que nos move, aquilo que nos dá sustentação, é a nossa salvação e ela está garantida em Cristo Jesus. Ela não está garantida por conta dos nossos esforços, por conta da nossa bondade, por conta da nossa fé prevista, mas por conta única e exclusivamente do sangue de Cristo que foi conhecido antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. No brado de Cristo lá na cruz do Calvário estava contido o meu e o seu nome. Nele nós somos justificados. Quando ele disse está consumado, ele pagou, ele quitou todas as nossas dívidas. Esse é o fundamento da nossa fé. É isso que nos move, é isso que nos faz ficar firmes em dias difíceis. É isso que nos dá esperança em tempos de pandemia. É isso que nos dá esperança quando o luto bate à porta da nossa casa. É isso que nos move na vida cristã. Essa é a beleza do Evangelho. Esse é o firme fundamento, é a nossa salvação. Essa é a realidade da qual nós fazemos parte como igreja de Jesus. O fundamento da vida cristã está em crer nessa vida que foi proclamada a nós e que agora deve ser proclamada por nós. Essa é a nossa esperança. Isso sugere aí que essa esperança é a base sobre a qual é edificada a igreja. E também é preparada, a igreja é preparada para o trabalho cristão. Terceiro e último ponto, eu quero apresentar um método. A natureza do ministério cristão, seu método é a pregação da palavra. Versos 3 e 4. Diz aí, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então a nossa redenção já estava aí nos planos de Deus desde a eternidade, mas houve aí um tempo certo, oportuno, do tempo de Deus, em que Ele revela essas coisas a nós. Em tempos devidos manifestou a sua palavra. A ideia aqui é dos eventos salvíficos, de que eles aconteceram em um momento específico na história, no tempo fixado aí pelo conselho e pela vontade de Deus. A veracidade da promessa, que é a vida eterna que Deus prometeu, é confirmada quando no tempo, na história, o seu plano é revelado a nós, é trazido à luz, tá? E como é que ele fez isso? Paulo diz aí que ele manifestou a sua palavra mediante a pregação. Esse é o método utilizado para a manifestação dessas verdades, para a promoção da fé que é dos eleitos de Deus, para a esperança da salvação. Qual é o método utilizado? A pregação da palavra. Através da pregação da palavra confiada aos servos, aos profetas, aos apóstolos, pastores e mestres, é que essas coisas que antes estavam ocultas nos tempos passados, agora elas foram trazidas para a luz. A palavra manifestou significa tornar claro essas coisas. Aquela ideia de que a vida eterna foi manifestada através da pregação fiel do Evangelho. Perceba que essa promessa foi objetivamente aí dada ou prometida na eternidade. Nas gerações ocultas, no Antigo Testamento, por exemplo, ela não havia sido plenamente clareada.
revelada, nem concretizada, muito menos entendidas por algumas pessoas da antiga dispensação. Aqui, é claro, pensando naquela ideia da revelação progressiva, aquela que vai aos poucos aí sendo encaixadas na história como um quebra-cabeça. Tá? Mas agora, nos tempos do apóstolo Paulo e hoje também, isso é manifestado por meio de Jesus Cristo. Por meio, é claro, da proclamação universal do Evangelho de Deus. Aquilo que estava oculto outrora, agora está claro diante dos nossos olhos. É como se as vendas dos nossos olhos se caíssem e a gente pudesse enxergar as coisas com clareza, mas não é uma clareza simples. É algo que brilha em glória. É algo que brilha em glória. Porque através da pregação da palavra de Deus, essas coisas vieram aos nossos olhos, ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente de maneira clara, nítida, verdadeira, pura, plena. Essa é a palavra, plena. E essa pregação da palavra se refere ao anúncio público que dá a conhecer coisas grandiosas, de grande importância. E a gente entende que proclamar ou pregar a palavra de Deus é geralmente uma proclamação divinamente autorizada por Deus aos homens, às pessoas, aos seus eleitos. Ela não pode ser aí manifestada em um vácuo ou no nada. Ela recebe uma expressão máxima e concreta mediante uma pregação que foi confiada aos servos. Não foi o ato de Paulo proclamar que fez dessa palavra poderosa o bastante para transformar as vidas. Não foi isso. Mas foi o fato de vir de uma fonte inesgotável de vida eterna. É uma pregação transformadora, porque ela emana de uma fonte inesgotável de vida eterna. E isso flui para a vida eterna. A verdadeira mensagem de redenção da humanidade em Cristo leva essas boas novas da vida eterna aos seres humanos. Por isso que pregar, irmãos e irmãs, é um trabalho árduo, demanda tempo, mas é aí por demais honroso e gratificante. Tem gente que pensa que a pregação do pastor, aqui do púlpito, os estudos, esse negócio cai do nada. Vem um anjo aqui, revela para nós na hora e a gente tem que abrir a Bíblia e pregar. Né? Abre a Bíblia, coloca o dedo e prega a partir de onde você colocou o dedo. O duro é que você corre o risco de cometer um erro gravíssimo, como cometeu aquele homem que certa vez estava desesperado, precisava de uma palavra de Deus. Ele abriu então a sua Bíblia com seus olhos fechados, colocou o dedo assim, e a hora que ele abriu o olho, ele foi ler e estava escrito: foi Judas e enforcou-se. Aí ele ficou desesperado, falou: não é isso que Deus está falando comigo, não pode ser. Não pode ser. Aí ele fechou a Bíblia desesperado de novo, e abriu e tacou o dedão de novo, falou: vai tu e faz o mesmo. E aí ele já estava desesperado, já não sabia mais o que fazer, ele fechou, abriu e tacou o dedo de novo, e a hora que ele foi ler, o que tem de fazer, faz-o depressa. Aí ele se desesperou, né? Irmãos, não é assim. A Bíblia não funciona como um horóscopo. Demanda tempo, pregação demanda tempo, trabalho. Há um pregador da Europa, falecido, né, o John Stott, ele dizia que no mínimo para a preparação de um sermão, veja bem, é um contexto europeu, né, um pastor que pregava, ele faleceu, né, pregava só domingo pela manhã, um sermão na semana. Ele dizia que eram necessários 36 horas para a preparação de um sermão. Agora coloca isso para um pastor aqui no Brasil, no nosso contexto, que prega durante a semana, dá estudo, prega no sábado para os jovens, adolescentes, dá aula na escola dominical, prega no domingo de manhã, às vezes tem que pregar no domingo à noite. Irmãos, tenha misericórdia. Ore pela vida dos seus pastores, pela vida dos seus líderes, irmãos e irmãs que estão aí se empenhando em pregar, em estudar. Ore por nós, não é fácil, é um trabalho árduo, tá? E agora eu quero destacar um outro ponto que é importante sobre a pregação. Todos têm que se esmerar nesse trabalho, não é só o pastor, não são só os presbíteros, os líderes, o professor de escola bíblica dominical. Todos são chamados
pelo Senhor para pregar esse evangelho. Tem gente que pensa que é só trabalho do pastor. Só ele que tem que fazer isso. Não, isso é trabalho seu também. É trabalho de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor a anunciar essas verdades eternas. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. Por isso que você tem que levar a sério este livro aqui. Este livro sagrado. Você tem que perscrutar, cavar, ir a fundo. Essas verdades têm que estar gravadas não só na sua mente, mas no seu coração. Para quando você precisar falar, elas têm de estar nas pontas dos seus lábios. Mas não como um papagaio tagarela que fica repetindo as coisas. Ela tem de estar ali, porque ela está gravada aqui e aqui. E a gente tem que fazer, estar preparado para isso, né? Em tempo e fora de tempo. É no estudo programado ou quando te pegam ali no ponto de ônibus para falar sobre Jesus. Tem que fazer isso reprovando, convencendo, repreendendo, admoestando, ensinando. É assim que a gente prega, anuncia essas verdades. Paulo queria que o seu filho na fé, Tito, entendesse essas coisas. Por isso que ele destina essa carta a esse irmão que tem uma difícil missão agora de organizar, de reorganizar, de reestruturar essa igreja. Ele diz aí a Tito, o verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum. O trabalho em Creta seria árduo, difícil, ia demandar tempo, suor, lágrimas, joelhos no chão. Mas seria gratificante e satisfatório, honroso. Interessante notar que a carta de Paulo a Tito, referente à organização da igreja de Creta, é prenunciada aqui, é prefaciada, sendo enfatizada a natureza do ministério, o propósito, o fundamento e o método. Irmãos e irmãs, que Deus nos dê aí um verdadeiro entendimento para a gente compreender o nosso papel, que é fundamental aí no ministério que Deus nos deu. Cada um tem o seu chamado, cada um exerce o seu ministério na igreja, mas todos foram chamados para anunciar essas verdades, promover a fé que é dos eleitos de Deus, no firme fundamento aí que é a esperança da vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Isso é a coisa básica do nosso ministério, tá? Quero concluir então reafirmando o nosso tema e a natureza do ministério cristão. O seu propósito, promover a fé e o pleno conhecimento, aí no verso 1. Seu fundamento, a esperança da vida eterna, verso 2. Seu método, a pregação da palavra, verso 3. Deixe aí que essas verdades acerca da natureza do ministério, do nosso ministério, ministério cristão, entrem no nosso coração e façam morada. Só assim nós vamos conseguir cumprir aí com o nosso chamado, os propósitos de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que vive para a glória de Deus, se nós entendermos esses aspectos do ministério cristão. Que Deus assim nos abençoe e também nos ajude. Nós vamos ainda ter mais um momento de oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, está aí no seu lar, na sua casa, com a sua família. Curve a sua fronte, nós vamos orar, em seguida eu vou encerrar o culto e impetrar a bênção. Deus, eu quero, nesse momento tão maravilhoso e oportuno, agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ela sempre vem até o nosso coração como um consolo, como um alento. Nos sentimos aqui agora municiados, ó Deus, para iniciar mais essa semana, certos que o Senhor tem cuidado de nós, certos de que o Senhor nos sustenta como igreja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá as armas certas para lutar essa guerra, para vencer a solidão, para vencer o desânimo, para lutar contra as falsas doutrinas, para organizar a sua igreja de maneira correta, para exercer o nosso ministério de maneira correta. O Senhor sempre nos dá as ferramentas corretas. E para nos auxiliar, nós temos o Santo Espírito de Deus sobre nós, que é o nosso Consolador, que fala acerca do Senhor, que fala daquilo que nós precisamos ouvir e que nos conduz por caminhos de integridade, justiça e retidão. Pai de amor, muito obrigado. Que essas verdades acerca do propósito do Senhor, de promover a fé, o fundamento, que é a nossa salvação,
e o método, que é a pregação da palavra, que essas verdades adentrem o nosso coração e façam morada, e que a gente possa nortear a nossa vida cristã à luz das Escrituras Sagradas, à luz daquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que tenhamos uma semana de paz na sua presença e que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido aqui. Essa é a nossa oração, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, nós então demos início hoje aí essa série de pregações em Tito. É uma carta pequena, tá? E eu quero estudar com os irmãos nesses dias. Tenho certeza que irá trazer um crescimento espiritual para a sua vida, porque ela é muito prática no que diz respeito às questões da igreja, e nós vamos aprender muito sobre ela, tá? Então quero convidar você a trilhar essa estrada aqui, junto com Paulo e com Tito, né? Na organização e no entendimento de como se organiza uma igreja para a glória de Deus, tá? Então, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês, um ótimo domingo também na presença do Senhor, que Deus abençoe a todos. Vamos receber então a bênção nesse momento. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém.